Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar aqui a nossa próxima aula, que é Fundamentos Básicos do Som, do curso Avaliação e Controle do Ruído. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula. Vamos começar conceituando ruído ocupacional. Então, ruído ocupacional é um fenômeno físico vibratório com características indefinidas de variações de pressão, no caso no ar, em função da frequência, isto é, para uma dada frequência podem existir, em forma aleatória através do tempo, variações de diferentes pressões. Bom, vamos simplificar isso aqui, pessoal. Então, ruído ele é um fenômeno vibratório, né? Então, o ruído é uma onda vibratória que se propaga no ar. Então, quando a gente não tem ar, é um vácuo, por exemplo, a gente não tem ruído, né? Então, quando você assiste aí aqueles filmes, né, Guardiões da Galáxia, Star Wars, né, e ouve alguma coisa ali no espaço, é brincadeira, pessoal, ali é um vácuo, né? A gente não tem propagação de som no vácuo, tá bom? Então, para ter ruído é essa onda mecânica vibratória que vai se propagar no ar, né? E essa vibração, pessoal, essa onda mecânica vibratória, ela exerce uma pressão em qualquer matéria na qual ela tem contato, inclusive no nosso corpo, né? Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, os efeitos também do ruído, e a gente vai entender isso melhor, tá bom? Bom, essa onda vibratória, esse fenômeno físico vibratório, ele acontece em uma determinada frequência. Então essa onda tem uma frequência e é a frequência que vai determinar a característica desse som, né? Como nós vamos ver a seguir. Então, resumindo, a variação de pressão sonora sobre a forma de ondas mecânicas, então isso é o som. Existe também variações de pressão atmosférica, originando vibrações ou turbulências, que podem ser ouvidas. Então, essa variação de pressão que acontece no ar, pessoal, vai chegar até o nosso sistema auditivo, e no nosso sistema auditivo, quando a gente receber essa onda, essa variação da pressão atmosférica, a gente vai ser capaz de ouvir, interpretar, né, essa vibração como um som no nosso sistema auditivo. Essas oscilações com a massa de ar podem constituir-se em estímulos para o nosso organismo e causar um efeito até mesmo desagradável. Então, quando a gente fala de ruído, né, ruído parece que é algo que eu tenho dentro de uma empresa. Ruído é algo ruim, né? E o som não. O som é mais voltado para aquilo que eu gosto. Mas na verdade é a mesma coisa, né, pessoal? O conceito é aplicável, né? Seja som, ruído, seja uma música que você gosta, né? Poxa, se ela tiver acima de um limite de tolerância, um nível de pressão sonora agressivo, vai causar um problema para o seu sistema auditivo também, né? Então, às vezes a gente nomeia de forma diferente, né? Parece que o ruído é algo ruim, é mais voltado ali para o barulho, coisa que eu tenho ali no local de trabalho, e o som é algo bom. Na verdade, o conceito é o mesmo, né? E sobre a frequência, pessoal, a frequência vai determinar a característica desse som. Então, quando a gente tem uma onda como essa da imagem aqui, pessoal, nós temos essa onda aqui na imagem de cima. Percebam aí que ela é uma onda que tem um comprimento de onda maior, né? Então, entre aqui, pessoal, as cristas dessa onda, ela tem um comprimento maior. Então, ondas de comprimento maior, elas têm menor frequência, né? Então, vocês podem perceber aqui maior comprimento, menor frequência de onda. O que é a frequência da onda? É a quantidade de ciclos que essa onda faz em um período, em um espaço de tempo. Geralmente é um segundo, né? A gente trata a onda em hertz. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas hertz são ciclos por segundo. Então, quantas vezes essa onda ela completa um ciclo, né? Quantos ciclos ela completa dentro de um período de um segundo, né? Então, essa onda de cima aqui, por exemplo, é uma onda de frequência baixa, né? Uma onda de baixa frequência, um som de baixa frequência. Sons de baixa frequência, pessoal, geralmente são aqueles sons mais graves, né? Então, som mais grave, som de baixa frequência. Daí nós temos essa onda aqui, por exemplo, ela tem um comprimento de onda menor, mas maior frequência. Então, olha quantos ciclos ela completa comparado com a de cima, né? Então, se a gente fizer um recorte, vamos imaginar que esse recorte é do início ao fim aqui, pessoal, ó, onde eu estou apontando aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Então, aqui eu tenho um recorte de 1 segundo, né?
A onda de cima ela tem uma frequência menor, a onda de baixo uma frequência maior, né? Então, na onda de maior frequência, nós temos aquele som mais agudo, né? Bip! Som agudo, som de alta frequência. Então, o que vai determinar, né? O som é a frequência dele. Inclusive, muitas vezes nós conseguimos identificar som sem enxergar a fonte, né? Então, por que a gente tem essa capacidade? Porque cada som ele é caracterizado por uma determinada frequência. Então, os sons, né, eles têm essa propriedade aqui da frequência que é muito importante para nós. Inclusive, na hora de fazer as avaliações de ruído, as avaliações quantitativas, quando a gente faz avaliações com equipamentos com filtro de banda, o que esse equipamento faz? Ele vai te mostrar qual é a frequência predominante daquele som. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Para que uma vibração seja considerada sonora, é necessário que atenda às seguintes condições. Primeiro, possuir valores específicos de frequência, isto é, a frequência deve situar-se entre 16 e 20 mil Hz, tá bom? Então essa é a frequência audível do ser humano. Se a gente tiver um som numa frequência diferente dessa aí, pessoal, fora desse intervalo, a gente não tem capacidade de ouvir, né? Então sons com menos de 16 Hz são sons chamados de infrassons. E com mais de 20 mil Hz são os ultrassons, tá bom? Tem alguns animais, né, que têm capacidade de ouvir esses sons nessa frequência, nós não. Então, som audível para o ser humano, 16 a 20 mil Hz. Outra coisa que a gente tem que considerar é que a variação de pressão deve possuir um valor mínimo para atingir o limiar de audibilidade. Então, legal, a gente tem um som de determinada frequência que é audível para o ser humano, mas se ele não atinge o nosso corpo, o nosso sistema auditivo em uma determinada pressão, né, a gente não vai conseguir ouvir esse som. Né? Por exemplo, a minha voz, eu reconheço a minha voz. Talvez vocês daqui, quando vocês vão assistindo outras aulas, vocês vão reconhecer a minha voz por conta da frequência dela. Mas se eu falar bem baixinho assim, talvez vocês não estejam me ouvindo. Por quê? Porque a pressão que eu estou exercendo, mesmo sendo na mesma frequência, né, não está atingindo o limiar de audibilidade aí no seu sistema auditivo. Então, o limiar de audibilidade é de 0, nossa, são muitos zeros aqui, pessoal. 0,00002 Newton por metro quadrado, convencionado como 0 dB. Então, esse valor é a menor pressão audível, né? Então, quando o som, essa onda mecânica, ela chega no nosso sistema auditivo nessa pressão, é possível a gente possa ouvir. Então, esse é o 0 dB. É a referência. Então, a partir dessa pressão que eu tenho o meu 0 dB. Então, a partir daí eu posso ouvir pressões maiores, tá bom? O nosso limiar da audição, né, de audibilidade é de 0,00002 até 200 Newton por metro quadrado, que é a pressão que atinge o limiar da dor do ouvido humano, que vai corresponder em torno de 140 decibéis, tá bom? Então, são duas condições para que a gente possa, né, atender aí, pessoal, e ouvir. Duas condições têm que ser atendidas. Primeiro, possui frequência específica de 16 a 20 mil Hz, né? E além disso, essa onda vibratória sonora, ela precisa gerar uma variação de pressão no nosso sistema auditivo. E para isso tem que atingir esses valores de pressão, ok? Tudo bem, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula sobre fundamentos básicos do som. Deixo aí para vocês também todas as referências que foram utilizadas nessa aula. Muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta, uma dúvida, não deixe de apresentar. E nos vemos na próxima aula. Até mais!